certo, né? Para pensar em fazer rotina ginecológica, fazer preventivo, o ideal é começar um acompanhamento com o ginecologista depois que começa a menstruar, mas fazer os preventivos depois da primeira relação. Considerando que tem exame que você precisa fazer, avaliação, se conseguir procurar 3 a 6 meses antes de pensar em engravidar, ajuda, tá? E aí tem aquela, eu tomo anticoncepcional, quanto tempo eu tenho que parar antes de engravidar? Todo mundo fala, não, você toma remédio há 10 anos, vai demorar para você engravidar. Mentira! Você pode engravidar no mês seguinte. Você tomando o anticoncepcional, você está inibindo a ovulação. Você deixa de tomar o anticoncepcional, a ovulação ela volta ao normal. Então não é incomum, você assim, não, eu queria engravidar mais pro final do ano, parei de tomar o remédio mês passado, tô grávida. Tá? Essa questão de tempo é muito relativo. Então parou de tomar o remédio, vamos ver como é que fica seu ciclo, vamos fazendo os exames, vamos fazendo a avaliação. Não vai contar com a sorte de, não vou engravidar não, só daqui a 6 meses. Mentira, engravida antes. Por que que as pessoas falam que pode ser mais difícil de engravidar depois do anticoncepcional? Às vezes eu comecei 10 anos atrás a tomar o anticoncepcional justamente porque minha menstruação era bagunçada. Minha menstruação era irregular, nunca sabia quando ia descer. Aí eu tomei o anticoncepcional porque regula. Aí eu passei 10 anos com a menstruação maravilhosa. Parei de tomar, o que vai acontecer? Vai voltar a ficar uma bagunça. Então eu já tinha um problema hormonal lá atrás que hoje vai voltar a existir e que vai dificultar a minha gravidez. Tá? Então essa avaliação também é importante. Vamos falar assim, o que a lei fala sobre laqueadura no parto? Não pode fazer. Isso é o que a lei fala. No período de gestação, pós-parto ou pós-aborto, o ideal é não fazer o procedimento de laqueadura. Por quê? Poxa, vou fazer cesárea, já vai me abrir, não pode fazer a laqueadura? Não. Porque a gravidez é um período de muitas mudanças psicológicas e emocionais. Entende-se que essa mulher não tem condições de tomar essa decisão durante o período de parto e pós-parto. Se eu perguntar numa sala cheia de grávida, quem quer fazer laqueadura? Todo mundo. Quantas vão se arrepender depois? 90%. Então, nesse período de extrema sensibilidade, dificuldade, chora na propaganda de margarina e tudo mais, não é momento de tomar uma decisão definitiva como a laqueadura. É proibido sempre fazer a laqueadura no parto? Não. Tem 2 situações em que a lei me dá o respaldo para fazer a laqueadura nessa mulher. São 2 situações em que eu penso que a mulher tem risco se ela engravidar de novo. Então, se ela já fez 2 cesáreas, está indo para a 3ª ou para a 4ª, essa mulher tem risco de complicação no parto e de complicação durante a gestação. É melhor ela não engravidar de novo. Então, se eu tenho 2 ou mais cesáreas, eu posso fazer a laqueadura no momento do parto. Ou se eu tenho uma doença muito grave. Então, eu tenho diabetes tipo 1. Tenho 2 filhos já, tive uma cesárea e um parto normal, mas a minha diabetes é super difícil de controlar. Se eu engravidar de novo, eu tenho uma série de riscos da gestação. De pressão alta, piora do meu rim, piora até da minha visão, uma série de riscos que tem implicação para mim e para o meu bebê. Inclusive, eu posso morrer por causa dessas complicações. Não posso engravidar de novo. Então, essa é a segunda autorização da lei. Doença materna grave que coloque a mãe ou o bebê em risco numa futura gestação. Nessas 2 situações, nós conseguimos autorizar a laqueadura no parto. Tá? Das outras, não. Por causa dessa questão emocional. E a lei também fala claramente que eu não posso fazer uma cesárea em você só para fazer laqueadura. Se você tem 5 partos normais, vou fazer uma laqueadura. Eu não posso fazer uma cesárea sem indicação. Tá? Isso é das partes da lei que fala até que é crime, que tem X anos de prisão, tudo, e os médicos não gostam muito de ser presos. Então, a gente respeita direitinho essas leis e essas regras para fazer o planejamento familiar. Tem que pesar tudo, né? Pela lei, eu posso fazer a laqueadura ou vasectomia se eu tiver mais de 25 anos, mesmo não tendo filho. Por quê?
Às vezes eu tenho alguma doença, às vezes eu tenho algum problema grave, eu tenho uma doença genética que pode transmitir para os meus filhos, tudo isso a gente tem que considerar. Mas, não sei, se chegar um moço de 26 anos e falar, eu quero fazer vasectomia, por quê? Porque eu quero. Eu não fico confortável, mas por lei ele pode. Então, pela lei, ele tem esse direito e nós temos a obrigação de fazer todo o planejamento familiar e liberá-lo para fazer o procedimento se for o desejo dele. Mas o urologista vai desaconselhar. Porque com 26 anos, você não sabe se com 35 você vai querer ter filho. Né? Com 26 anos, não quero de jeito nenhum. Mas aí você vai conhecer o amor da sua vida, né? Vai ter um castelinho lá lindo, maravilhoso, e vai querer ter filho e não vai poder. E outra, uma pessoa muito jovem que faz uma vasectomia, vai usar preservativo? Com certeza não. Né? Então, tem toda a questão das DSTs que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas vai muito de uma avaliação individual. Nós já autorizamos laqueadura numa mulher que estava grávida pela primeira vez. Porque ela tinha uma doença grave com sequela. Essa única gravidez já foi uma loucura. E uma próxima, não sei se ela ia sair bem. Tá? Então, tudo isso tem que avaliar bem individualmente. Existe algum exame mágico que vai falar se eu posso ou não posso engravidar? Não. Tá? Não existe nenhum exame mágico que a gente vai fazer de rotina para ver, olha, você consegue, você pode engravidar tranquila. O poder engravidar, todo mundo pode. Se eu tenho uma menstruação regular, todo mês eu estou ovulando. Se eu estou ovulando, eu consigo engravidar. Então, a gente investiga nos casos que eu não tenho essa situação. Menstruar a cada 3 meses, todo mês eu acho que eu estou grávida porque não desce, aí eu vou ver toda a parte hormonal, ver se tem ovário policístico, fazer uma investigação à parte. Agora, um exame específico que se fala, olha, tá joia, você pode engravidar agora se você quiser. Não tem. Tá? É rotina para a gente ver se existe alguma impossibilidade, mas todo mundo consegue engravidar. A infertilidade é a exceção, não é a regra. Então, se você está tentando engravidar, está 1 ano tentando engravidar, tem relação regular com seu marido e não consegue engravidar, e a gente parte para uma investigação do porquê. Tá? Mas de rotina fazer isso para todo mundo não tem sentido. O DIU de cobre não tem hormônio, o DIU Mirena tem hormônio, tá? Por não ter hormônio, o DIU de cobre, ele tem menos efeito colateral. Então, para mulheres que incham muito com anticoncepcional ou que não se adaptam por qualquer motivo ao anticoncepcional, ele é um bom método por ser livre de hormônios. O DIU de cobre, ele causa uma reação inflamatória e ele impede a gravidez por causa disso, e ele tem duração de 10 anos. Então, são 10 anos, principalmente no pós-parto, é um momento muito legal na gente pensar em colocar. Porque aí você tem 10 anos aí que você pode pensar no que você vai fazer. E o DIU Mirena, como ele tem hormônio, ele tem efeitos colaterais. Pode causar, por exemplo, alterações de humor, mais para depressão. Tem muita mulher que fica com a libido mais baixa, sem desejo sexual. Pode acontecer um pouco de inchaço, principalmente nas pernas. Acne, principalmente, pelo tipo de hormônio que ele tem. Não é incomum a mulher depois procurar a gente para tirar o DIU porque ficou com muita espinha e isso incomoda bastante. Então, ele tem ótimas indicações, mas eu sempre tenho que olhar quais são as complicações e se eu quero realmente tentar esse método ou não. Uma coisa que é muito comum é o sangramento ficar irregular. Então, você coloca o DIU e o DIU Mirena, para quem não sabe, na maioria das vezes ele suspende a menstruação. Então, 80% das mulheres que colocam DIU Mirena não menstruam mais. Aí você pensa, puxa, essa ideia é interessante, ficar sem menstruar parece algo bem confortável. Mas, uma grande maioria tem um sangramento irregular, que é aquela borrinha de café, aquele sangramento de escape. Esse sangramento é imprevisível e eu não consigo controlar. Então, acaba dificultando muito o dia a dia, porque eu sempre tenho que usar um protetor ou um absorvente, e prejudica muitas vezes até a vida sexual dessa mulher. Então, muitas procuram para tirar também por causa disso. O ideal é assim, quem teve trombose não pode tomar o anticoncepcional combinado que tem estrogênio e progesterona.
Quais são as opções para quem teve trombose? DIU, ou de cobre ou Mirena. Por exemplo, você teve trombose e você precisa usar um anticoagulante por 5 anos. Se eu colocar um DIU de cobre, eu vou menstruar normal. E eu estou tomando um remédio que me faz sangrar mais. Eu posso ter um fluxo muito intenso. Talvez seja mais interessante, nesse caso, colocar o DIU Mirena e ficar sem menstruar. Ou menstruar o mínimo possível. Outras opções para quem teve trombose, tem o injetável, que é esse de 3 em 3 meses, que é o Depo-Provera, tá? Que é o nome da referência no mercado, que é o acetato de medroxiprogesterona. Esse tem só a progesterona e ela não está associada ao aumento de risco de trombose, então é seguro. E tem o comprimido que é o Cerazette, que é o Desogestrel, que é contínuo, então eu também fico sem menstruar e não aumento o risco de trombose por não ter o hormônio estrogênio na sua formulação. Então são essas 4 opções que são as mais legais para quem teve trombose. Anticoncepcional oral combinado não é uma opção legal. É uma vitamina importante para o nosso organismo também, mas o uso dele na gestação, o foco é o bebê. Tá? Ele está muito associado à prevenção do que a gente chama das doenças de tubo neural, que é a formação de toda a parte neurológica, desde o cérebro até aqui o final da minha coluna. Tá? Então o foco é para o bebê mesmo.